Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, também compartilhando este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, assim você vai receber todos os dias a nossa missa, novena, tudo que nós fazemos com a comunhão com a Santa Igreja, para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Celebramos hoje a segunda-feira da quarta semana da Páscoa. Jesus Cristo, o bom pastor, veio resgatar as ovelhas perdidas e conduzir seu rebanho ao reino de Deus Pai. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. O Cristo ressuscitado dos mortos já não morre. A morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Ó
Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas, que libertastes da escravidão do pecado, e concedei-lhes a felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comestes com eles. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada.
Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim fala o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, esta liturgia de hoje, ela traz um belo ensinamento para cada um de nós, porque na leitura dos Atos dos Apóstolos, para a gente entender o que aconteceu aqui, temos que lembrar de um episódio que aconteceu. Não é só a questão da conversão de São Paulo que nós havíamos visto, mas é também um ponto muito importante. Significa que, naquela época, os judeus eles sempre foram tidos como os destinatários da promessa, o povo judeu daquela época, né? Principalmente. Porque agora o povo judeu que vive em Jerusalém, qual conhecemos hoje, é mais uma situação mais de um grande mistério, porque todos nós agora somos descendentes de Jesus, de Abraão, de Deus Pai. Nós agora somos esse povo da promessa, não somente setorizado. Então, o povo judeu, que era o destinatário da promessa, eles foram também pelos apóstolos, como Jesus fez, seriam os destinatários privilegiados. Todavia, não se limitou-se a isso. Muitos pagãos começaram a se converter e alguns judeus então começaram a ter um pouco de ciúme, de inveja, né? O pagão naquela época ele era totalmente discriminado pela sua condição de ser pagão. E aí Pedro, então ele tem um episódio que ele vai até
a Judéia, né? Ou melhor, perdão, ele tem um episódio aí que ele acaba indo também para os outros lugares, e lá então ele começa a anunciar o evangelho e as pessoas começam a se converter da mesma maneira. E esse povo então começa a se incomodar. O Pedro então ele tem que explicar o que acontece. E essa visão então que nós ouvimos, que Pedro narra aqui na primeira leitura, ela traz um grande simbolismo. Primeiramente, Deus traz a Pedro aquele pano, né, que vem do céu com os animais. É interessante, se a gente olhar esse ponto, primeiramente, que vem do céu. O que vem do céu é dado por Deus. Segundo ponto, aqui nós temos que esse mesmo pano, ele é trazido sustentado, melhor dizendo, por 4 pontas. 4 pontas, esse número 4, nessa leitura, simboliza os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. O que significa? Não é uma simples aula de geografia. O que significa são os pontos do mundo. Nós vivemos leste, oeste, norte e sul. Então, nenhuma exceção. Aqui vem os animais. E é bonito quando a gente ouve que é quadrúpedes, animais selvagens, os répteis, as aves. Isso remonta lá à criação. A criação, quando Deus cria antes do homem todos os animais, né, cada um segundo a sua espécie, viu que era bom, como nós vemos lá na leitura do livro dos Gênesis, nós sabemos que toda a criação então está sujeita ao homem, que é o homem que veio para estar tomando conta, né, de tudo isso. E aí Pedro até acha que é um pouco impuro essa questão. E aí vem essa bonita frase: não chames de impuro que Deus santificou. Simboliza que mesmo nas diferenças de grupos, todos são santificados. Jesus, Deus Pai, não faz diferença, não faz acepção de pessoas. O que significa que Deus ama todos por igual. O que importa é a predisposição que o ser humano tem de acolher a palavra ou rejeitar a palavra de Deus. Pedro, então, quando ele relembra as palavras do próprio mestre, ele percebe que a ida dele a Jope, né, ou melhor, a ida dele a Cesareia, né, que foi feita, era para quê? Para que ele santificasse pessoas pagãs, para que essas pessoas pagãs também tivessem acesso ao reino dos céus, até porque Jesus não morreu somente para judeu, morreu para todos. Todos então são chamados. Não é questão de privilégio, é questão de simplesmente se abrir à vontade de Deus. Se os pagãos estão se convertendo, oxalá isso acontecesse mais. O Evangelho de hoje traz exatamente essa mesma realidade. Jesus se diz o bom pastor, e o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. E Jesus aqui diz por suas ovelhas, no plural. Não existe aqui nenhuma colocação de identificação no sentido unitário. Não tem para fulano, ciclano ou beltrano, é para as suas ovelhas. E ele faz essa distinção: quem é mercenário, quem gosta de dividir, quem não tem cuidado, quem não tem um carinho, são sempre pessoas que vão virar as costas nas primeiras dificuldades e vão deixar essas ovelhas, como diríamos hoje, a Deus dará. Jesus conhece as ovelhas, embora Jesus conheça, como ouvimos ontem, estamos ouvindo hoje também, cada uma por seu nome, cada uma por sua identidade, cada uma por sua capacidade. Ele quer fazer essa unificação para que sejamos todos um único rebanho, sob a orientação de um só pastor. E para isso Jesus então dá a sua vida. Não é uma questão somente de apacentar as ovelhas, mas de dar a vida para selar essa aliança eterna de amor por cada um de nós. O que nós levamos de toda essa liturgia de hoje é que o que mais conta não é somente o privilégio que nós temos, enquanto filhos de Deus, de termos essa direção de Jesus Cristo. O
que Jesus já fez por nós. O que também conta são as nossas predisposições para seguir a Jesus Cristo, a nossa resposta. Jesus quer que realmente sejamos essas ovelhas sob a sua orientação, mas as ovelhas têm que então ouvir a voz do Senhor e seguir a voz do Senhor. É interessante que muita gente fala assim, né? E é um consenso até para todo mundo: ah, Deus ama você como você é. Ele te ama assim porque Ele te criou. Porém, o pecado desvirtua a nossa realidade de uma tal maneira que nós acreditamos, então, se eu estou em algum pecado, seja ele qual for, então Deus me ama sendo pecador e vai me aceitar desse jeito. Lembre-se, irmãos, Jesus deu a sua vida para te libertar do pecado e conseguir a salvação eterna para você, como para mim também. Nesse sentido, Deus ama você por ser seu filho, porém Ele não ama o pecado. Então, para isso, nós ainda temos que ter a graça de pedir que o Espírito Santo, que santificou aquele povo e continua nos santificando até hoje, que nós nos convertamos, para que o pecado não nos impeça de seguir a Deus. Deus nos criou para sermos santos, não para vivermos num pecado e numa leviandade. Essa pergunta que Pedro faz no final aqui da primeira leitura, que quem seria eu para me opor à ação de Deus, nós não podemos pensar que está tudo bem viver em situações pecaminosas, que está tudo bem fazermos as coisas de qualquer jeito. Deus nos criou e nos ama e nos aceita por sermos seus filhos, mas rejeita o pecado e o pecado nos afasta de Deus. A ação de Deus na sua vida tem que ser uma ação de conversão, uma ação que nos traz sim para esse rebanho, para que nós sejamos santos, puros e imaculados diante de Deus. Então, nós também somos esse povo que, ora profanos, também são agora santificados. Nós somos santificados primeiro pelo nosso batismo, do qual o nosso pecado original foi apagado, e segundo pela nossa conversão sincera do coração em seguir a esses mandamentos. Portanto, meus irmãos, Deus te criou para a santidade. Deus te criou para ser essa ovelha obediente, que escuta a voz do pastor, que vai atrás dela e que procura realmente a santidade, a conversão e viver esse amor nos prados eternos. Vamos pedir, então, com essas leituras de hoje, que procuremos, então, a santidade, que o Espírito Santo nos batize e nos converta, para que nós possamos cada vez mais viver essa graça de sermos membros desse rebanho de Cristo e sob a orientação dele. Vamos rezar?
Somos as ovelhas do rebanho do Senhor. O nosso pastor caminha conosco e escuta a nossa voz. Por isso, confiantes, elevemos a Ele nosso clamor, dizendo: Senhor Deus misericordioso, escutai nossas preces. Senhor, bom pastor, defendei vosso rebanho dos falsos pastores e guiai vosso povo nos caminhos de vosso reino, nós vos rogamos. Senhor Deus misericordioso, escutai nossas preces. Senhor, bom pastor, abençoai os desempregados, os injustiçados e todos aqueles que convivem com a exclusão social, nós vos rogamos. Senhor Deus misericordioso, escutai nossas preces. Senhor, bom pastor, conduzi ao vosso rebanho aqueles e aquelas que abandonaram a fé cristã e a vida comunitária. Nós vos rogamos. Senhor Deus misericordioso, escutai nossas preces. Senhor, acompanhai vosso povo nos caminhos da vida e escutai nossas súplicas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vida se encontra no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Vi com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs,
apenas para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro,
que ela cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete de Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Jesus se põe entre os discípulos e lhes diz: a paz esteja convosco. Aleluia. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos.